Power of the Doctor, um episódio que foi marcado não apenas pela despedida da Jodie em Doctor Who, mas principalmente pela nostalgia. Por isso, eu cravo aqui. Esse episódio foi uma obra de arte. Para os padrões do Chibnall. Oi, eu sou Alan Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. E já de cara eu tenho que dizer isso aqui. Esse episódio não é perfeito. Como todos vocês sabem, ele foi escrito pelo Chibnall, e depois de ver 3 temporadas escritas por esse cara, eu aprendi a me conformar com o jeito maluco que ele escreve. Então aqui temos vários pontos questionáveis, várias conveniências de roteiro que o episódio não faz questão nenhuma de te explicar, e você tem que simplesmente só aceitar. Um bom exemplo dessas conveniências de roteiro que eu tô falando aqui é aquela TARDIS personalizada do mestre, por exemplo. O episódio deu a entender que aquela seria a TARDIS da doutora no futuro. Só que como o mestre conseguiu aquela TARDIS, ou como ele conseguiu fazer tudo aquilo, a gente nunca vai saber. E é uma parada que ficou em aberto mesmo, tipo, aquilo nunca vai ser explicado. E as conveniências de roteiro não param por aí. Também tem aquele olho do mestre que ele estava utilizando para hipnotizar as pessoas, que não foi explicado. A união dos Daleks com o Cyberman, que eu achei extremamente superficial, o que não aconteceu, por exemplo, na segunda temporada, quando acontece essa união dos Daleks com os Cybermans, que tem um peso absurdo aqui, simplesmente aconteceu e foda-se. Isso sem contar a despedida do Dan com a doutora, que eu achei bem corrida e extremamente anticlimática. E por mais que essa despedida já estava sendo construída ali no episódio do The Sea as Devil, que foi o episódio passado, que o Dan já fala assim que ele já tava ali, já tava dando pra perceber que ele tava querendo parar de viajar já, porém, ainda assim, cara, isso tinha a obrigação de ter sido trabalhado de uma forma melhor, cara, porque por mais que o Dan tenha sido um companion que foi um companion de uma temporada, eu gostava dele, cara, ele merecia uma despedida justa, velho. Então, eu acho que isso aí foi um pouco preguiça, né? Preguiça que a gente chama, né? Mas fazer o que, né? É o jeito do time não escrever, a gente não discute, a gente só aceita. E meu amigo, se eu quisesse, eu poderia fazer um vídeo inteiro só pra falar dos problemas desse episódio, porque tem muita coisa que foi simplesmente jogada, cara, e chega a ser ridículo. Pois é, são muitos problemas. Mas o ponto é que mesmo com todos esses problemas, eu não achei esse episódio ruim. E é exatamente por isso que lá no início do vídeo eu falei, esse episódio é uma obra de arte. Para os padrões do Chibnall. Sem brincadeira, eu gostei muito desse episódio, e eu fiz questão de pontuar esses problemas logo de cara, porque mesmo com todos eles, eu não me desconectei da história em momento algum. E isso foi muito bom, cara. Tanto que um dos pontos mais altos desse episódio, pra mim, foi o mestre, cara. E isso pra mim foi uma grande surpresa, porque eu confesso aqui pra vocês, eu nunca gostei muito dessa versão do mestre não, cara. Sei lá, pra mim ele acabava sendo caricato demais, e em alguns momentos ele parecia mais ser uma versão do Coringa da Deep Web do que uma regeneração do mestre propriamente dita. Um bom exemplo disso é aquela cena que ele fica dando gargalhada lá no episódio The Timeless Children. Sério, procura essa cena e depois você vai ver se eu não tenho razão no que eu tô falando. Mas aqui nesse episódio eu finalmente entendi qual que era o meu problema com essa regeneração do mestre. A grande questão é que eles queriam que essa versão do mestre fosse engraçada. Só que fazer um vilão engraçado é algo extremamente complicado de se fazer, cara, porque se você não encontra o equilíbrio perfeito entre a imponência do vilão e o senso de humor, você transforma o seu vilão em um palhaço. E foi exatamente isso que aconteceu na 12ª temporada. Só pra você ter uma noção, pra mim um exemplo perfeito na cultura pop de vilão que é ameaçador ao mesmo tempo que é engraçado é o Negan de The Walking Dead. O que o Robert Kirkman fez com esse personagem é absurdo. Ali sim temos o equilíbrio perfeito. E nesse episódio, finalmente, eles conseguiram acertar a mão com essa versão do mestre. Claro, ela não chega nem aos pés do que é o Negan. Eu não quero fazer essa comparação, longe de mim, eu não sou nem maluco pra fazer isso. Mas de fato, aqui a construção do mestre tá perfeitamente equilibrada, porque ao mesmo tempo em que ele te faz rir, você fica tenso, porque ele tá totalmente imprevisível e muito ameaçador. Parabéns, vocês finalmente acertaram a mão com essa versão do mestre.
E aquela cena dele dançando ali, meu amigo, aquilo ali é genial. Quanto ao episódio, como eu já disse, a nostalgia foi a maior arma aqui, e ela me pegou demais. Tivemos o retorno da Tegan e da Ace, a Kate, que é uma personagem que eu adoro, e claro, a aparição dos outros doutores que, nossa, eu comemorei como se fosse um gol. Quando o oitavo apareceu então, nossa, eu quase saí pulando. Sabe por quê? Porque ele nunca apareceu na série principal. Ele nunca apareceu na série principal. E agora provavelmente você tá achando que eu tô errado, tá achando que eu fiquei maluco, mas pensa comigo. O Paul McGann apareceu no mini episódio The Night of the Doctor. Mas aquilo ali, cara, era um mini episódio, não tava incluído na série principal. Mas aí na hora você já pensa no The Day of the Doctor, naquela cena que aparece todos os doutores, cara. Mas ali não era o Paul McGann. Era só uma cena que foi retirada do filme e colocada ali. E aquela cena ali no final que aparece todos os doutores olhando pra Gallifrey, na realidade eram dublês utilizando as roupas dos doutores. E os rostos dos doutores foram colocados artificialmente através de CGI. Os únicos doutores que estavam de fato ali naquela cena eram o David Tennant, o Matt Smith e o John Hurt. Então, meu amigo, essa foi a primeira vez que o Paul McGann apareceu fisicamente na série principal. Cara, isso foi loucura, eu simplesmente adorei. E é uma regeneração que merecia muito mais, cara. Eu curto muito aquele filme dele e o mini episódio também, The Night of the Doctor. Eu acho que ele é um ator foda, cara. Fica só entre nós, mas eu acho que era o Paul McGann que tinha que voltar no lugar do David Tennant, mas enfim. Fica aí só a crítica. O foda é que quando eu digo isso, parece que eu sou hater do David Tennant. Pelo contrário, eu adoro o 10º Doutor, é um dos meus favoritos. Mas eu acho que ele já teve o seu tempo, cara. Eu acho que agora poderia ter dado oportunidade pro 8º Doutor voltar aí, mano. Enfim, fica aí a minha crítica. Outra cena emocional foi a cena em que tivemos os Companions pilotando a TARDIS. Eu senti uma forte referência nessa cena àquela outra cena do episódio Fim da Jornada da 4ª temporada. Com a diferença que essa cena não chega nem aos pés do que foi aquela cena daquele episódio, muito pelo fato daquela cena ter uma trilha sonora que, nossa, é uma trilha sonora absurda. Simplesmente uma das melhores trilhas sonoras de Doctor Who. Pesquisa aí, Song of Freedom, velho. É uma trilha sonora que, se você não se arrepia, cara, você é maluco. Aliás, já que eu tô falando de trilha sonora, eu tenho que dizer aqui o quanto me revoltou o fato deles não terem utilizado em nenhum momento da Era da Jodie a trilha sonora que é dela. Tipo, os caras utilizaram a trilha sonora da Doutora em 2 episódios, que foi o primeiro e o último, no momento em que ela estava se regenerando. E a música dela é tão bonita, cara, eu não consigo entender por que fizeram isso. Isso é outro problema que eu tive com essa Era da Jodie, cara. Faltou trilha sonora. Mano, essa trilha sonora da Doutora tinha que ser igual a trilha sonora do 11º, cara, que, sei lá, o 11º falava já tocava. Nossa, mano, era muito foda. Por que não fizeram isso, cara? Faltou identidade sonora pra essa regeneração, cara. Eles tinham uma trilha sonora tão bonita e eles tinham o dever de utilizar ela, cara. Porque, tudo bem, a história já é ruim, não tem tantos momentos épicos, mas os poucos momentos épicos que tinham, eles tinham o dever de colocar uma trilha sonora decente, o que não aconteceu. Enfim, fica aí toda a minha revolta. Ainda bem que o Murai Gold tá voltando pra essas novas temporadas e, mano, agora sim o bagulho vai andar. Vou finalmente voltar a ficar pesquisando trilha sonora de Doctor Who no Spotify. Aliás, fica aí a crítica, Murai Gold, bota a trilha sonora da 10ª temporada lá no Spotify, meu amigo. Porra, que é isso, cara? Você que tá sempre ligado aqui no canal, coloca lá a trilha sonora da 10ª temporada, velho. Porra, tem da 7ª, tem da 8ª, tem da 9ª. Cadê a trilha da 10ª, porra? É a última que você teve lá? Pô, coloca lá, caramba. Hein? E claro, o Ryan não apareceu nessa despedida. Eu vi gente até soltando foguete. O Graham até tenta justificar o motivo dele não estar ali, ele fala que ele tá na Patagônia, sei lá, em algum lugar aí do mundo, mas pra mim com certeza houve algum problema na agenda do ator que não permitiu que ele participasse desse episódio, porque com certeza ele foi convidado. Imagina, o último episódio da Jodie até parece que eles não iam convidar o Ryan. Bom, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que falar isso, pessoal. É bem a cara do Ryan não aparecer nesse episódio, mas é muito a cara do Ryan não aparecer. Ainda mais depois daquela despedida que ele teve com a Doutora. Sinceramente, eu não estranharia se o Graham dissesse que, o Ryan não veio porque ele não quis.
bizarro, simplesmente o pior companion da história. Loucura, velho. Pelo amor de Deus, eu tô falando só do personagem aqui, tá? Nossa, essa era foi muito infeliz, cara. Meu Deus, tudo é o pior. Tudo é o pior de tudo. São os piores companions, as piores histórias. Nossa, eu sinto muita pena da Jodie, cara. Sendo bem sincero. O título desse episódio é The Power of the Doctor, o poder do doutor. E eu acho muito bacana que a narrativa é conduzida ao longo desse episódio pra fazer a gente crer que o poder do doutor está em suas regenerações. Mas no final, através daquela reunião com os novos e os antigos Companions, a gente percebe que o verdadeiro poder do doutor está nos laços que ele construiu ao longo da sua jornada. The Power of the Doctor são os amigos que fazemos pelo caminho. Desculpa, eu não podia perder a oportunidade de fazer essa piada. No final temos aquela regeneração linda da doutora. Pra mim, visualmente falando, essa é definitivamente a regeneração mais linda da história. Pode colocar a regeneração do 10º, 12º, 11º, 9º, 8º, 1º, 4º. Nenhuma supera essa regeneração em beleza, cara. É visualmente a regeneração mais linda, não tem como. E de novo, eu tô falando visualmente, tá? Eu não tô falando da história. É uma qualidade de cinema mesmo, não tem nem o que dizer. E é claro, a TARDIS agradece, né? A coitada não aguentava mais ser destruída em regeneração. Por fim, o Tennant já aparece fazendo uma chuva de referências à sua era, primeiro já referenciando a primeira frase que ele disse quando chegou em Doctor Who, falando dos dentes, depois aquela sequência de what, que também foi referenciada pela Jodie no finalzinho, na verdade, do episódio The Timeless Children, quando ela foi presa. Enfim, o que não faltou no finalzinho desse episódio foi referências. Outro ponto importantíssimo que eu tenho que falar aqui é que agora vocês finalmente sentiram essa parada que eu falo há anos aqui no canal. Revelem a regeneração no episódio. Não precisa soltar informação antes, cara. Revela no episódio, pô. Revela no episódio. Tudo bem que essa questão do Tennant já tinha vazado há séculos, com várias fotos de bastidores e tudo mais, a gente já sabia e tal, já tinha várias especulações até do roteiro do episódio. Porém, meu amigo, a BBC não tinha confirmado nada. Então, naquele momento em que a Jodie estava se regenerando, a gente estava esperando qualquer coisa. E foi genuíno. Todo mundo ficou surpreso. Se você não ficou surpreso, você tá mentindo. Velho, eu tenho alguns amigos que não são muito inteirados no universo de Doctor Who, tipo, eles não acompanham aprofundadamente as notícias quando vazam e informações quando saem, tipo, logo que sai, eles não são tão inteirados quanto a gente. Eles só sabiam do Nikut Gatwa, cara, eles não sabiam do Tennant, então... Quando o Tennant apareceu ali, velho, foi absurdo. Eu falei com alguns e, sério, eu queria tá lá na casa deles quando eles reagiram a esse episódio, porque é coisa de maluco, velho. Imagina, você tá esperando uma pessoa aparecer e do nada aparece o Tennant, cara. Porra, é pra ficar maluco. Então, esse foi o exemplo perfeito de como fazer uma regeneração. Eu espero que eles façam isso nas próximas, mas eles não vão fazer, né? Infelizmente, eles não vão fazer. Eles vão sempre revelar a regeneração antes, mas... Enfim, deu pra sentir como que é diferente quando a gente não sabe o que tá vindo, né, cara? É uma sensação totalmente diferente. Bom, eu não vou falar dos mistérios dessa regeneração, porque eu já fiz um vídeo falando sobre tudo isso. Eu falei sobre o porquê que essa regeneração aconteceu, porquê que as roupas mudaram, enfim. Esse vídeo vai aparecer na tela final, e quando ele aparecer, clica, porque ele tá muito bacana. Enfim, muito bom episódio, eu adorei a conclusão da Jodie. Ver um doutor se regenerando é sempre triste, porém... No caso especial da Jodie, eu acho que a tristeza é um pouco mais forte. Não por conta do que tá se passando na série, mas pelo fato do que se passou aqui no mundo real mesmo. Eu acho que essa regeneração merecia muito mais. Mas, infelizmente, só ficou na promessa mesmo, e aquele gostinho de quero mais. E eu acho que isso é o que mais me machuca no final das contas. Não o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. E esse poderia dói pra caramba, velho. Eu espero do fundo do meu coração que a Jodie não saia com nenhum tipo de mágoa de Doctor Who, porque o que ela deve ter ouvido de fã babaca nos últimos anos não é brincadeira. E eu espero que ela retorne pra Doctor Who no futuro, em algum especial, porque eu adoraria ver essa regeneração nas mãos
de um roteirista decente. E eu também adoraria ver você deixando o seu like aí embaixo se você curtiu esse vídeo e se inscrevendo no canal para não perder outros vídeos incríveis como esse. Dá uma força aí pra gente, pra esse canal continuar crescendo. E eu vou aproveitar esses segundos finais pra pontuar aqui que eu tô ligado que esse vídeo tá muito atrasado, mas enfim, vocês estão acostumados, né? A coisa aqui só funciona na base do atraso. Bom, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.